Oi, gente, vou fazer um conteúdo num formato um pouco diferente, um pouco mais dinâmico. E aí, se vocês ouvirem cachorros latindo, é porque eu estou na rua. Mas eu estava meditando aqui no meu devocional. E o Senhor tem me levado muito para refletir em Lucas 10. E cada vez que eu leio, eu vejo algo diferente. Obviamente, o Espírito Santo, né, vai dando a gente uma direção. E o que me chamou a atenção dessa vez foi Lucas 10, 20, que vai dizer o seguinte, ó. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos no céu. Então aqui Jesus, o título do meu capítulo 10 é o seguinte: envia os 72 discípulos. Então ele envia esses discípulos de 2 em 2 para fazer o ID. Ele vai dizer aqui no 2, a colheita é grande, os trabalhadores são poucos, portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, aqui Jesus está mandando para eles fazerem um ID. O mais interessante que me chama atenção nisso aqui é que no 1 vai dizer que ele mandou esses discípulos de 2 em 2, né, sempre em dupla, adiante dele, as cidades e lugares para onde ele estava indo, para onde ele iria passar. Ou seja, ele enviou esses discípulos preparando o caminho. E isso já me chama a atenção. Já vou voltar para o 20, calma, estou contextualizando aqui para a gente entender. E isso já me chama a atenção porque é exatamente o que João Batista fez. Ele preparou o caminho para Jesus. E é o que nós, no nosso ID, fazemos. O que nós fazemos é apontar o caminho. Nós não somos a estrela, eu não sou a estrela, os grandes pregadores não são a estrela. Ainda que o Senhor sopre os nossos nomes, nós somos aqueles que estão preparando o caminho para que ele passe. Então, assim, o ID é a grande comissão. Aqui nós vemos uma parte desse ID, né, acontecendo. Ela é a grande comissão de todos. Muitos falam assim, eu não sei qual é o meu propósito. Eu vejo da seguinte forma, existe a grande comissão, que é a comissão geral, que é o ID. Como eu vou fazer este ID é que é diferente. Alguns têm o dom na palavra, né? Oi! Alguns têm tive que pausar, gente. Alguns têm o dom de mestre, outros vão ser profetas, outros vão ser evangelistas, mas todos vão estar cumprindo essa grande comissão de alguma forma. Então, assim, o ID é para todos, ok? E aí ele vai dizer aqui, ó, curem. Vamos ver aqui, ó, peraí. Ó, no 8, achei. Quando entrar numa cidade, forem bem recebidos, como que for posto diante de vocês, curem os doentes e diga-lhe, o reino está próximo de vocês. Ou seja, eles anunciaram o evangelho, curavam os enfermos, expulsavam os demônios. E aí, a palavra estava sendo propagada e sendo preparada para quando Jesus chegasse, o solo já estava ali preparado, sabe? A preparação do solo. O solo estava preparado para quando Jesus chegasse. E aí, lá no 20, nós vemos essa situação. Jesus falando, não se alegrem, porque o seu nome, porque vocês expulsaram os demônios, mas se alegrem porque o seu nome está escrito. Por quê? Porque eles voltaram aqui no 19, no 18, não, no 17. Eles disseram assim, ó, os 72 voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Então eles ficaram chocados com o poder de Deus, porque eles já estavam vendo o poder de Deus em Jesus, mas era Jesus, e eles não acreditavam, né? A gente fica chocado até hoje, assim, a gente, caramba, curou aqui o enfermo, a gente sabe que aquele poder não é nosso. E aí eles ficaram maravilhados com aquilo, e tudo bem ficar maravilhado. Mas por que Jesus diz isso então? Porque aqui ele está dizendo assim, mais importante do que fazer é ser. Ou seja,
Não se limitem ao que vocês fizeram, mas entendam e se alegrem porque vocês são. São o quê? Filhos de Deus, são salvos. E é aí que tá aquela questão também do fazer e do ser. Fazer é pecado? Claro que não. Acabamos de dizer que a grande comissão, ela é para todos, né? O ID é para todos, é uma grande comissão, é para todos. Porém, ela deve ser uma consequência. Eu não entrego o que eu não tenho. Eu não tenho como entregar o que eu não tenho. Então, por causa de um relacionamento, porque eu sou salvo, porque eu me relaciono, porque eu recebo dele, porque eu me encho, eu transbordo e faço também. Então, isso tem a ver com identidade. Isso tem a ver com quem somos em Deus. Fazer é muito bom. Eu adoro ver o poder de Deus sendo manifestado. Seja através de mim ou por outra pessoa, por um irmão. Eu acho lindo as vidas sendo salvas. Eu acho lindo os enfermos sendo curados. Eu acho maravilhoso quando uma pessoa é liberta. Porém, antes de tudo, nós temos que ser. Nós temos que entender que às vezes a gente fala muito dele. Eu tô falando de Jesus para X, estou falando de Jesus para Y, eu tô anunciando o reino de Deus. Maravilhoso. Deus vai usar isso. Vai ser bênção. Mas e você? Você tá falando com ele? Porque às vezes eu falo dele, mas não falo com ele. É como um fã de uma celebridade. Você conhece aquela celebridade pelo que você acompanha. Você vê lá fulano falando daquela celebridade, fulano que conhece, que a revista falou, que o paparazzi tirou foto. E aí você começa a falar daquela celebridade com muita propriedade, porque você conhece aquela celebridade. E aí você fala dela para X, para Y, para Y. Porém, se essa celebridade te encontrar e você falar assim, olha, não sei o que eu fiz, não sei o que no teu nome, botei faixa em teu nome, organizei um fã-clube em teu nome, essa pessoa vai te conhecer por causa disso? Não. Ela vai dizer assim, eu não te conheço. Eu não te conheço, não sei. Não sei quem é você. Não me perdoa, mas eu não sei quem é você. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Falar dele não é falar com ele. Eu posso ser a pessoa que sei muito, porque eu vi alguém falando, porque eu ouço pregação, mas eu não me relaciono. E aí, se eu não me relaciono, ele não me conhece. É isso que isso aqui tá falando. Por isso que em Mateus, acho que 7, 22, se eu não me engano, vamos ver. Mateus 7, 22. Aqui, ó. Estamos no 7. Não, 22 não, galera. Deixa eu ver aqui qual que é. É isso sim, Mateus 7, 22, eu estava no 8. Mateus 7, 22 vai dizer assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres, então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Isso quer dizer sobre relacionamento. E é isso que a gente às vezes não entende. É por isso que diz que vai ter surpresa no céu. Porque às vezes a gente está falando muito dele, fazendo muitas obras em nome deles, fazendo coisas lindas. E pessoas estão sendo salvas por essas obras. Mas você mesmo não se relacionou com ele. Você levou muitos a se relacionar. Você levou muitos a conhecer ele. Você levou muitos a profundidade. Mas você não conheceu e não se deixou a conhecer a ele, porque tem diferença entre falar dele e falar com ele. E que a gente não seja essa pessoa que só fala dele, mas que isso serve para mim, para você e para todos. Que a gente não seja o que fala apenas dele, mas o que se relaciona com ele. Eu tenho feito um devocional, um podcast, né? Com devocional diário, curtinho, no máximo 10 minutos, por enquanto, pelo menos, tem sido assim. E tem me edificado demais. Eu tô no 3º dia de devocional só, mas eu tenho que me obrigar a parar e ouvir mais ele. Não que eu não fizesse. Eu já ouvia Deus. Eu já lia a palavra e o Espírito Santo ministrava. Mas agora eu tô tendo que fazer esse exercício mais profundamente. Porque eu não posso entregar o que eu não tenho. Então, eu deixo que ele ministre no meu coração.
Então eu não falo e não paro para ouvir. Eu falo e paro, leio e contemplo. Gente, que coisa deliciosa quando você tá perto de Deus. Eu não sei vocês, mas quanto mais você tá na profundidade de um relacionamento, mais eu vejo beleza na criação dele, nas folhas, nas flores, nas cores, no ar, no cheirinho da chuva. Tá caindo uma chuva aqui agora, o cheirinho de terra molhada. E você vai sentir, e ele ministra nos pequenos detalhes, se a gente estiver atento. É isso que ele quer que a gente se relacione. E o relacionamento não é também só eu ficar falando e ir embora. Você gostaria que alguém chegasse com você, falasse, igual um psicólogo, né? Fala, vai embora, fecha a porta, tchau, até a próxima. É isso que a gente faz com Jesus. Ele quer um relacionamento genuíno, de amizade, amor. Ele quer que a gente ouça ele, porque quando eu ouço, eu consigo produzir o fruto do Espírito, diminuir a obra da carne. Quando eu ouço, eu consigo ter uma direção. Quando eu ouço, eu consigo ser ministrada e ministrar, porque aquilo transborda. O ministro, ele não ministra porque ele é superior. Eu não venho aqui dar uma palavra porque eu sei demais, porque eu sou superior. Não, é porque a gente permite, temos que permitir, pelo menos deveria ser assim, ser ministrado. E porque eu fui ministrado, eu transbordo aquilo que Deus está falando comigo. Então a gente precisa sentar, a gente precisa parar, a gente precisa convidar o Espírito Santo para os nossos momentos pequenos e grandes. Tem coisas pequenas que eu convido, sabe? Eu não sou exemplo maravilhoso para ninguém, não. Tem muitos erros, às vezes, muitas falhas, mas algo que eu tenho exercitado. Eu sento para tomar um café e falo assim, Senhor, fica aqui comigo. Deus, eu tô sentindo tua falta. Senhor, eu tô com saudade do Senhor. Senhor, eu quero ter mais tempo com o Senhor, sabe? E quando eu não consigo, eu falo, Senhor, eu não tô conseguindo. Senhor, me ajuda. Eu não tenho palavras para te falar, eu tô cansada. E abrir o coração. Porque não adianta também eu querer me relacionar com máscara. Eu querer falar que tá tudo bem. E ele que vê o meu coração sabe que não tá tudo bem. E vocês vão ver o quanto isso vai trazer para uma profundidade de relacionamento. Quanto ele vai conduzindo. O quanto a gente vai sendo moldado. Porque a gente acha que a gente... Não, porque então muitas pessoas serão salvas. Glória a Deus, que muitas pessoas sejam salvas. Que sejamos ferramentas. Mas vocês vão ver o quanto você vai produzir o fruto do Espírito. O quanto... isso vai borbulhar em você e vai soar naturalmente. E às vezes você vai falar alguma coisa com alguém e você nem vai perceber que é o Espírito Santo tá falando pela tua boca. E você vai falar aquilo e vai soar natural para você e você tá achando que tá falando uma conversa normal e aquela pessoa às vezes precisava ouvir aquilo. Você vai ter a sensibilidade de olhar para alguém e pensar, aquela pessoa precisa de um abraço. Você vai ter a sensibilidade de anunciar o reino quando você é bem recebido, quando é o momento, e de calar quando é necessário. É isso que a gente precisa. E principalmente, porque algo que Deus falou comigo, nesse Lucas 10:20, o relacionamento é a prioridade. O servir é a consequência. O servir é porque eu estou transbordando. O servir é porque aquilo está tão cheio em mim que eu transbordo. A palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Aquilo está tão cheio, aquilo está tão transbordante que eu sirvo naturalmente, sem força, porque é o Espírito Santo quem faz e não eu. Então que os nossos nomes estejam escritos no céu, que a gente se relacione. Ele está chamando a igreja para um tempo de profundidade, de relacionamento, e a partir disso grandes coisas acontecerão. Até a próxima.